Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Mais um dia na perseverança, segundo aquele que nos ensina. Clama a mim anunciar-te coisas grandes e ocultas que não sabes. Todo aquele que busca conhecer a perfeita e agradável vontade do Senhor, sabe que seus planos são maiores e melhores do que os nossos. Aqueles que depositam nele a confiança e buscam sempre o seu reino. Quando se busca o seu reino, a sua justiça é feita tanto no céu como na terra. Aquele que nos tirou que outrora confiávamos num coração mentiroso, enganoso, que faz muitos planos, mas não prevalece, acaba que somos frustrados. Mas uma vez que depositamos a confiança no Senhor, e agora já não andamos segundo um espírito errôneo, estamos sempre nos planos de nos prosperar, de jamais causar dano algum. Estávamos sobre a sua ira e indignação pela desobediência e por não observar, tanto em palavras como em atitudes, aos seus estatutos e mandamentos. E Ele é aquele que nos endireitou, Ele é aquele que aplana as veredas da justiça. Outrora ele era uma pedra de tropeço, segundo a sua verdade, e nós estávamos sempre tropeçando na sua verdade e caídos. Mas ele é aquele que segurou em nossa mão, firmou os nossos passos a fim de ser retidão e manter nos caminhos íntegros, sinceros, no temor que é o princípio da sabedoria e sempre na reverência, aquele que é digno de toda honra e de toda glória. Não divide com os meros mortais aquilo que ele é riquíssimo, mas há um coração contrito e arrependido, ele não despreza, faz morada em nós e nos compartilha a honra, a glória e a imortalidade. E ele é digno de toda honra e de toda glória, aonde não divide com a carne, aqueles que queiram se gloriar em suas próprias capacidades, uma vez que a capacidade vem do Senhor. Ele forma as trevas, a luz, o ferramenteiro, faz absolutamente tudo. Por isso ele é digno de toda honra e de toda glória, e nós devemos perseverar atentando sempre a sua perfeita e agradável vontade, estar na devida obediência, ouvindo aquilo que o seu Espírito diz e perseverando, segundo aquele que é fiel e verdadeiro, aquele que dia após dia nós usufruímos do seu zelo, do seu cuidado, aonde se tivermos de gloriar, antes examinamos a si mesmo, a fim de não ser rachado como faltosos, mas antes como cumpridores. Se tiver de gloriar em algo, não usamos de vãs comparações, mas antes gloriamos em nossas fraquezas, porque quando estamos fracos, a sua graça nos basta, e é através da sua graça que ele nos aperfeiçoa dia após dia, aonde fiel e verdadeiro é aquele que nos sustém, aquele que está sempre conosco, aquele que não tosqueneja, é o nosso guarda, aquele que é o consolador, aquele que cuida de nós nos mínimos detalhes. E assim nós perseveramos e até aqui nos ajudou, aquele que não tosqueneja, aquele que não dormita, aquele que dá ordem aos anjos ao nosso respeito. 1000 poderão cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, pelo que nós somos atingidos, pelo que não tememos mal algum. A segurança daqueles que refugiam no Senhor. Importa antes, em primeiro lugar, obedecer aquele que tudo opera e executa, assim como a palavra diz, que não devemos temer
ter medo. Medo pressupõe punição para aqueles que estão sobre castigo. Nós estamos sobre o amor verdadeiro que lançou fora todo medo, mas mesmo assim mantemos no temor, que foi o princípio da sabedoria da qual começamos a edificar, a fim de consolidar. A casa se consolida através de uma estatura mediana daquele que é a plenitude de Deus, Cristo Jesus, aonde se persevera discernindo os espíritos e consolidando a casa, aqueles que seguem dia após dia, segundo aquele que nos sustém e nos fortalece. Por isso sejais firmes e constantes e buscais sempre fazer a vontade do Senhor, aquele que nos ensinou que ainda que se fizesse a própria vontade, estaria fazendo a vontade do Pai, sendo igual ao Pai. Mas ele diz para que nós compreendemos e sejamos sempre seus imitadores. Se possível, me passa desse cálice, mas que não seja feito segundo a minha vontade, mas segundo a tua. Na verdade, ele está nos ensinando que segundo a natureza humana nós renunciamos e antes fazemos a vontade da natureza divina. Porque aquele que perde a sua vida a encontra através daquele que nos concede vida e vida com abundância e a ressurreição do último dia. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.